Olá, muito boa noite para você. O governo federal emitiu um alerta para os órgãos de saúde e aeroportos de todo o país por causa das infecções e mortes provocadas por coronavírus na China. A intenção é preparar a rede pública para atender pacientes com casos suspeitos. Embora ainda não existam casos confirmados no Brasil, o Ministério da Saúde já orientou órgãos de controle e prevenção dos estados sobre as doenças respiratórias mais comuns causadas pelo coronavírus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está elaborando uma nota técnica com instruções e cuidados que devem ser seguidos. Nós tivemos uma webconferência na sexta-feira, o Ministério liberou um boletim, onde ele esclarece quais são os casos suspeitos e qual a conduta frente aos casos. Ele estabelece que ainda, como o único país que a gente tem a circulação sustentada do novo coronavírus, é a província de Wuhan, então ele direciona os casos suspeitos a pessoas que vieram ou que tiveram nessa região, nessa província, nos últimos 14 dias. As definições de casos suspeitos pelo Ministério da Saúde vão ser baseadas na relação da pessoa com a China, histórico do paciente e outros vírus respiratórios. Ainda não existem exames específicos para diagnosticar o coronavírus no Amazonas. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está seguindo um protocolo encaminhado pelo Ministério da Saúde para lidar com turistas chineses e pessoas que estiveram pelo país. Nos próximos dias, um aviso sonoro deve levar orientações a todos que estiverem passando pela área de desembarque do local. Funcionários e profissionais da saúde que atuam nos postos médicos do aeroporto também estão sendo orientados quanto às características da doença, para saber como proceder em casos suspeitos. O estado entra em alerta no momento em que já há uma preocupação com o vírus da influenza B, que deve permanecer em circulação durante todo o período chuvoso, ou seja, até o início de junho. A prevenção ela vai ser comum a todas as doenças respiratórias. A gente vem aquela questão da etiqueta respiratória, ao tossir, espirrar, usar lenço descartável, na ausência, usar a parte interna da prega do cotovelo para estar tossindo, estar em locais arejados, de circulação, evitar aglomerados. Se você identificou uma pessoa doente, não fique próxima daquela pessoa, e tenha uma alimentação saudável, porque isso vai ajudar o sistema imunológico a combater os vírus. Os coronavírus são conhecidos desde a década de 60, quando surgiram os primeiros registros em animais. Em humanos, a infecção leva a complicações respiratórias graves ou moderadas, de curta duração. Os sintomas mais comuns são muito parecidos com os da gripe: tosse, dor de garganta, coriza e febre alta. Nessa segunda-feira foi realizada uma reunião entre os órgãos de saúde e a Infraero para definir estratégias em relação ao coronavírus. E a repórter Tamires Cler traz mais informações ao vivo para a gente. Tamires, a gente sabe que já existem casos registrados em alguns países, mas de fato, aqui no Brasil, aqui no Amazonas, esse risco realmente existe? É uma preocupação mesmo pertinente? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a preocupação maior aqui, apesar de não ter nenhum caso realmente registrado aqui no Amazonas, é realmente que possa vir algum viajante, de outros países, principalmente porque já há registros nos Estados Unidos, bem aqui próximo da gente mesmo, e tem alguns voos, inclusive, diretos, Então, é importante que as pessoas estejam, pelo menos, avisadas. E foi justamente esse o teor da conversa. O Ministério da Saúde quer informar as pessoas sobre como se protegerem, como devem agir, se sentirem os primeiros sintomas. Lembrando que eles são realmente muito parecidos, como a gente ouviu aí na matéria do Leon. Então, é importante que as pessoas estejam alertas, mas ainda assim não estejam alarmadas, porque o índice de morte realmente dessa doença, dessa forma da doença, ela não é tão alta quanto as irmãs dela, aquelas que já foram, que tiveram outros surtos ao longo dos anos. Em 2012, 2002, 2003, por exemplo, teve uma síndrome respiratória aguda, que teve um surto dessa doença lá na China também. E só 10% da população infectada morreu. E aí teve uma outra lá no Oriente Médio, 2015, que 34% das pessoas infectadas morreram. Dessa, o índice é de cerca de 2%. A gente ouviu hoje mais cedo o diretor-presidente da Fundação
Fundação da Fundação de Medicina Tropical, e ele explicou um pouquinho desse impacto, né, que pode ter essa doença. Vamos ouvir. Se vê pelos dados que a OMS divulga que apenas 3% dos pacientes têm ido a óbito, e dentro desses pacientes são pacientes que já têm comorbidades ou são muito idosos e cujo sistema imunológico já não funciona tão bem quanto o de um adulto jovem ou de um adolescente. Então, a gente perdeu a comunicação com a repórter Tamiris Claire. A gente ainda tinha mais notícias, ainda tinha mais informações para trazer para vocês em relação ao coronavírus. A gente vai ouvir agora o infectologista Antônio Magela, que traz mais informações sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Quando nós falamos de doença respiratória causada por vírus, nós estamos falando de uma doença que ocorre muito nesses períodos de inverno, onde as temperaturas caem, as pessoas ficam mais próximas umas das outras, e se tiver ali uma pessoa doente, ela pode transmitir o vírus para todas aquelas que convivem com ela. E, a partir desse ponto de disseminação, a situação fica exponencial. Uma pessoa contamina 10 pessoas, que contaminam mais 10, e assim, se não houver uma medida de contenção, vai ter sim o risco de uma epidemia. E é por isso aí que as autoridades de saúde estão em alerta. Bom, a gente muda agora de assunto para falar sobre o fluxo migratório de venezuelanos que tem chamado a atenção para a entrada aqui em Manaus de crianças e adolescentes sem a companhia dos pais. Muitos chegam até mesmo sem os documentos básicos. Elas chegam na companhia de tios, avós ou amigos próximos. Mas sem os pais e sem documento de guarda, crianças imigrantes vindas da Venezuela não conseguem ter acesso a direitos mínimos. Precisa da documentação para que essa pessoa que vai ficar responsável por essa criança possa solicitar todos os direitos que essa criança tem, né? Então, às vezes, não tendo isso, dificulta o acesso à escola, à saúde, que sempre tem que ter uma pessoa responsável por essa criança, né? Todos os dias, dezenas de refugiados venezuelanos chegam ao Brasil. Desde o início da onda migratória, o Exército faz a Operação Acolhida para receber os imigrantes. Mas é o crescimento de casos envolvendo crianças desacompanhadas que tem sido a maior preocupação. Até o momento, não se sabe ao certo a quantidade de crianças que já entraram aqui no Amazonas desacompanhadas dos pais. Mas só neste mês, 3 casos estão sendo acompanhados pela Agência da ONU para Refugiados. Por isso, o Tribunal de Justiça do Estado anunciou a criação de um núcleo que vai agilizar o processo de legalização de guarda desses menores. O processo mais agilizado vai possibilitar, então, com que a criança ela esteja, né, com os laços mais importantes dela da Venezuela e garantir segurança para ela. Desde dezembro do ano passado, uma equipe da Defensoria Pública especializada na defesa dos direitos humanos é responsável pelo atendimento e regularização da situação de crianças e adolescentes. Este defensor diz que o maior desafio é conseguir as informações de cada um deles, já que muitas vezes eles chegam aqui só com um registro de nascido vivo. A crise pela qual a Venezuela passa alcança até mesmo uma questão de emissão de documentos. Existem casos que são narrados aqui de falta de papel para emitir documento. Passaporte é um documento caro, eles têm que pagar em dólar. E aí, dada a situação financeira, muitos não têm condições de retirar o passaporte. E ainda tem o fato de crianças venezuelanas só conseguirem cédula a partir dos 9 anos de idade. Então é muito comum elas chegarem aqui sem nenhuma documentação. O núcleo do Tribunal de Justiça vai funcionar dentro do posto de interiorização e triagem na Avenida Torquato Tapajós e deve reduzir de 3 meses para menos de 1 mês a regularização da guarda. É uma forma de garantir que essas crianças tenham direito a uma vida normal por aqui.
motorista de aplicativo morreu em um acidente nesse domingo quando o carro colidiu com outro em um cruzamento do bairro Praça 14, na Zona Sul. Segundo testemunhas, ele teria ultrapassado o sinal vermelho. O motorista do outro veículo sofreu apenas ferimentos leves. 25 veículos com restrição de roubo ou furto foram recuperados pela Polícia Militar no fim de semana. Uma oficina de desmanche também foi descoberta no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste. 4 homens foram presos e 2 adolescentes apreendidos suspeitos de envolvimento com o crime. E 14 pessoas foram presas e transferidas para Tefé e Manaus por envolvimento no ataque e depredação à delegacia de Fonte Boa para linchar e esquartejar um detento suspeito de estupro. No total, 40 suspeitos foram identificados como participantes da ocorrência. E ainda tem outros 6 que teriam fugido da cidade e agora são considerados foragidos da justiça. E nesse fim de semana e hoje de manhã, a Polícia Federal fez várias apreensões e prisões no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Em uma das apreensões, um homem tentou driblar a fiscalização da Receita Federal com 35 quilos de ouro que seriam levados ilegalmente para Nova York. Também foram apreendidos com uma jovem de 18 anos, aproximadamente 19 quilos de maconha tipo skunk escondidos numa mala. A droga ia para São Paulo. A outra apreensão foi em torno de 4 quilos de ouro sem a devida comprovação de origem. Essa última apreensão, por sinal, foi hoje de manhã e a prisão do suspeito foi pelos crimes de receptação e usurpação de bens da União. A Polícia Federal do Amazonas informou ainda que vai intensificar os trabalhos de polícia aeroportuária em parceria com outros órgãos. Ainda nesta edição, a gente mostra os preparativos para a estreia do Alerta Nacional nesta terça-feira e eu volto já. E nesse domingo teve mais 2 jogos pela segunda rodada do Barezão. Na primeira partida, o Princesa dos Solimões venceu Iranduba por 1-0 no Estádio da Colina. O outro duelo foi na Arena da Amazônia, entre o Amazonas e o Nacional. O jogo terminou empatado em 2-2. Com os resultados do fim de semana, o Manaus Futebol Clube segue líder isolado do Barezão, com 6 pontos e 100% de aproveitamento. As instituições que querem receber o apoio do Mesa Brasil em 2020 já podem fazer a inscrição no processo seletivo. O projeto beneficia com ações sociais e doação de alimentos. Café da manhã, almoço e jantar com frutas, legumes e verduras garantidos. Levar todos esses alimentos fresquinhos à mesa de instituições carentes é o que faz o projeto Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio. A Casa do Idoso São Vicente de Paulo é um dos locais beneficiados pela ação há mais de 3 anos. Faz parte da nossa vida, da vida dos idosos e tem nos ajudado muito, pode ter certeza. O projeto vai além da distribuição de alimentos e leva ações educativas nas áreas de nutrição e serviço social para promover a alimentação adequada, a reeducação alimentar e fortalecer as instituições assistidas. Por aqui, os idosos são os mais beneficiados. Na preparação das proteínas, do feijão, das saladas, tudo isso faz parte do nosso cardápio e, no fim, quem melhor recebe são os idosos, né? Até o dia 21 de fevereiro, as inscrições vão estar abertas para as instituições interessadas em integrar os beneficiados pelo Mesa Brasil. A instituição ela precisa estar legalmente constituída, ou seja, ela precisa estar documentada com CNPJ, ata de eleição, estatuto social, todos ativos, né, todos atuais. A instituição também precisa estar registrada em algum conselho de controle social. Para participar do processo seletivo é preciso passar por uma triagem. Para isso, as instituições devem encaminhar a documentação para o e-mail inscrições.mesabrasil@sesc-am.com.br. E lembrando que a inscrição também pode ser feita na sede do projeto, na Avenida Constantinopla, no bairro Alvorada. O atendimento começa às 9 da manhã e vai até às 3 da tarde. A seguir, você vai saber tudo sobre a estreia de Siqueira Júnior e todo o elenco em rede nacional. Eu volto já. Amanhã é o grande dia. O Brasil inteiro vai conhecer o programa de maior sucesso aqui do Amazonas.
O Alerta Nacional estreia nesta terça-feira ao vivo pela Rede TV e já vem fazendo história, viu? Porque essa é a primeira vez que uma emissora independente gera uma programação para todo o país. Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos. Esse bordão, o Amazonas e a internet já conhecem muito bem. E a partir das 6 horas da tarde, horário de Brasília, telespectadores de norte a sul do Brasil vão poder acompanhar diariamente esse jeito diferente de apresentar notícias policiais. Já não gosta mais da Globo? Passou de novo, passou de novo. O povo só quer ver a gente, não aguenta mais Globo. Nessa nova fase, o programa vai ter 3 horas de duração. Metade desse tempo para o Amazonas e o restante para todo o país. Inclusive com interações ao vivo com jornalistas renomados da Rede TV São Paulo. Além disso, repórteres de várias capitais do país vão estar a postos para mostrar as principais notícias de cada estado. E, claro, com as opiniões polêmicas e cheias de humor. Mamãe. Mamãe. O Alerta segue com um formato que conquistou milhares de fãs, surpreendendo a cada momento quem assiste e até mesmo quem está por trás das câmeras. A Isabela, por exemplo, nem imaginava que um dia iria ser chamada de Menina CO2. E ele já vivia me chamando para fazer parte do elenco. E aí eu falei, tá bom, pode ser, mas na brincadeira. E na hora que começou o programa, ele me chamou e falou que eu era nova integrante do elenco. Os personagens são parte importante e também vão estar em rede nacional. Eu ainda não estou preparado. Sinceramente, ainda não estou. Mas sempre eu procurei, assim, agradecer, apesar de tudo, né? Mesmo na dificuldade, nas vitórias, a gente sempre agradecer a Deus, nunca desistir. É a primeira vez que uma televisão independente vai ser responsável por um programa nacional dessa dimensão. O que é legal é que um programa nacional nós vamos ter matérias de outros estados, né, com repórteres de outros estados. Né? Um dos repórteres até já trabalhou aqui com a gente, que está em São Paulo, que é o Danilo. Então, assim, vai ser toda uma produção conjunta, mas a gente está muito, eu particularmente, estou muito orgulhosa porque a gente está fazendo tudo daqui. Um desafio novo para toda a equipe. Porque nós chegamos na frente com a internet. Nós chegamos já em muitas casas. E talvez o pai, a mãe, o avô estranhem, mas o neto vai esclarecer. O filho vai dizer, mãe, é o jeito dele. A senhora vai entender. Então o pessoal começa a ver que não é só loucura que a gente fala, sabe? O que o povo quer ouvir, do jeito que ele merece ouvir, como deve ouvir, sem palavras muito complicadas, sabe? Tem que ser uma coisa muito realista. O povo gosta da simplicidade, de trocar em miúdos. Ninguém gosta de burocracia. E para a TV A Crítica, o começo de um projeto que pode trazer ainda mais frutos para a empresa e para o Estado. É um marco na televisão brasileira e um marco na televisão amazonense. A gente está muito entusiasmado, muito feliz em poder mostrar todo um jornalismo e reconhecer todo um jornalismo profissional que é produzido no Estado e a gente poder mostrar ao país a nossa importância e dar a grandeza ao Amazonas que ele tanto merece. A TV A Crítica, há quase 4 anos, vem se transformando numa grande produtora de conteúdo. A gente não pensa só a empresa como uma televisão. Hoje a gente é uma emissora multiplataforma, então, claro que a gente já vem experimentando outros produtos comprados por parceiros, como a Endemol, Shine Brasil, enfim, a gente já vem experimentando os produtos. Isso é um primeiro passo, sem dúvida, para outros ainda futuros que virão. É da nossa terra, tá na nossa tela. O meu carnaval é na crítica. A gente fala agora de carnaval. Nesse fim de semana em Parintins teve a festa de abertura do Carnaília 2020. A festa de abertura do Carnaília 2020 começou com a chegada da Camélia, que agitou foliões de todas as idades. Apaixonado pelo Carnaval de Parintins, Salles veio com a família e amigos curtir o evento. A chegada da Camélia no Carnaval de Parintins é uma coisa que essa cultura tem que ser mantida, né? Há muito tempo não acontecia mais. Então é um evento legal, o Carnaval mexe com o povo parintinense. Tem pessoas que realmente mostram que vieram para brincar. E na terra do Boi Bumbá, Carnaval também tem toada.
Grupos coreográficos fizeram o público dançar ainda mais com os maiores sucessos do Caprichoso e do Garantido. Os desfiles dos blocos da Chave Reverente e da Chave Especial acontecem nos dias 23 e 24 de fevereiro na Paraíba do Samba e o Carnaboi no dia 25 no mesmo local. Os blocos estão empenhados, é muita organização, a gente está sentindo que eles realmente estão trabalhando cada ano mais forte para realmente fazer com que esse evento seja consolidado no estado todo e Parintins seja considerado o melhor carnaval do estado. E falando em carnaval, você fica agora com o Central da Folia e hoje tem a Escola de Samba Grande Família da Zona Leste de Manaus. Muito boa noite para você, eu te espero amanhã às 8 da noite. Tchau.